Eu sei que você está doido para ouvir o pastor Josué Gonçalves. Pastor, vem para cá. Palavra com o pastor Josué. Abra o seu coração, deixa Deus falar contigo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Bom é estarmos na casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudarmos a palavra do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Devanir, sua esposa, quero agradecer aos pastores da igreja, quero agradecer à igreja pelo carinho com o qual sempre nos recebe. Eu e a minha esposa nos sentimos em casa, e como é bom quando a gente está em uma igreja onde nos sentimos parte da família. Isso é muito bom. E Deus abençoe a todos que proporcionaram a nossa vinda aqui em Sinop para servir a igreja. Eu quero, assim, dizer a vocês que nós temos uma dívida de gratidão para com esta igreja. Esta igreja, através dos membros, tem sido patrocinadora do nosso projeto lá na nossa casa de restauração de casamentos. E a gratidão é a memória do coração. Quando eu vi esse grupo tão grande de casais trabalhando no ministério de família, eu senti o desejo de que todos vocês fossem lá participar de uma imersão no SOS. Então, eu vou sugerir aí ao pastor Devanir para a gente fazer uma força-tarefa para que, de repente, de 3 em 3 casais, 4 em 4 casais, 5 em 5 casais, todos possam ir lá passar por essa imersão. Nós vamos ter em dezembro 3 SOS, eu vou estar presente lá, e quem sabe nós podemos começar assim. Se a igreja patrocinar uma parte, eu patrocino uma outra parte, e os casais patrocinam outra parte. Aí fica levinho para todo mundo, não é verdade? E aí todos vocês, eu gostaria que todos estes casais, sabe, gente, é uma forma de dizer a vocês muito obrigado pelo que vocês têm feito lá pelo nosso ministério, tá? E aí, vamos fazer um acordo, eu quero fazer um convênio com esta igreja aqui. A partir de hoje, ninguém se separa aqui antes de passar por lá. Ninguém, certo? Ninguém. Se tiver dinheiro, vai. Se não tiver dinheiro, a gente dá um jeito, você vai do mesmo jeito, certo? Mas, então diga assim, perto de mim, a partir de hoje, ninguém se divorcia. Vamos fazer esse acordo, sim ou não? Se tiver gente aqui se separando, pensando em se separar, já me procura no final ali. Nós vamos te levar para lá, certo? Lá, gente, nós temos visto muitos milagres acontecerem. Presta atenção. Lá chega casal separado 2 meses, chega casal separado há 8 meses, chega casal separado há 8 anos, e um chegou lá separado há 20 anos. Vocês acreditam que esses casais foram restaurados, curados, e alguns... Teve um casal muito interessante, um casal que se separou os bens, separou as propriedades, separou o dinheiro. Aí o pastor disse assim, para desencargo de consciência, vocês não querem ir lá no pastor Josué, antes de cada um ir para a sua casa? Foram para lá, sabe o que aconteceu? Foram restaurados, tiveram que juntar os bens, juntar as terras, juntar o dinheiro de novo, e hoje eles são patrocinadores de casais que enviam para lá para serem restaurados, porque são curados para curar. Amém, queridos? Então, não só todos esses casais podem passar pela imersão, mas como todos os casais da igreja podem passar para a imersão. É interessante que um pastor, eu dou mentoria para pastores. Aí um pastor lá do Rio Grande do Sul falou assim, Josué, você me dá uma mentoria ministerial?
Falei, claro, só que o meu tempo está bastante apertado e você faz o seguinte, você vem no SOS Casamento e nos intervalos eu te dou mentoria ministerial. Eu falei, não, José, mas você não entendeu, eu não estou com problema no meu casamento. Eu preciso de uma mentoria sobre ministério. Falei, beleza, mas você conhece o trabalho, as ferramentas, depois você vai para a sua igreja, vem aí, fica comigo de quinta a domingo, e nos intervalos, e aí você vai embora só na segunda, e a gente fica domingo junto também e tal. Aí ele foi, ele e a esposa. Quinta-feira, primeira reunião, quando ele ouve a mensagem, ele começou a achar interessante. Na segunda mensagem, ele já começou a achar que não estava tão bem quanto ele pensava. Na terceira mensagem, ele já queria ir para a sala terapêutica. E no final do SOS, sabe o que ele disse, o pastor? Josué, meu casamento estava doente, eu não sabia. O meu casamento precisava de ajuste e eu não sabia. E aí, quando terminou a imersão, ele disse, na verdade, eu precisava talvez mais de mentoria conjugal do que mentoria ministerial. Então serve para todos, serve para todos. Então, se você deseja ir para lá, é só você olhar lá, casamentocurado.com.br, casamentocurado.com.br e se inscrever. E aí eu gostaria que todos vocês orassem comigo. Tá? Começa às 6 horas da manhã, eu disponibilizo o devocional às 6 horas da manhã, mas você pode orar às 8, pode orar às 7, às 9, ao meio-dia, e está lá no YouTube, todos os dias uma palavra nova de Deus para o teu coração. Eu ministro uma palavra e oro com você todos os dias, e eu gostaria que você me acompanhasse lá, ok? Bom, deixa eu fazer isso aqui, porque eu quero terminar orando por vocês. Nós temos kits ali, nós temos esse kit, certo? Que nós temos acho que só 5 combos desse aqui, combos, né? E se você desejar adquirir esse livro aqui, Como Salvar Seu Casamento Sozinha. Como Salvar Seu Casamento Sozinha. Eu disse, acho que foi ontem, que dentro de cada homem existe um príncipe e um tolo. Trate o seu marido como tolo e terás um tolo ao seu lado. Trate seu marido como príncipe e terás um príncipe ao seu lado. Então, na verdade, seu marido é o que você tem sido para ele. Como salvar seu casamento sozinho. Esse livro é fantástico. Poderia me vingar, preferia abraçar. Se você não entender a teologia do perdão, você nunca vai praticar o perdão. E para mim, gente, o perdão é o 6º pilar da inteligência emocional. O perdão é o 6º pilar da inteligência emocional. A inteligência emocional envolve autoconhecimento, autocontrole, empatia, inteligência social, automotivação e capacidade de perdoar. Eu falo muito sobre isso nesse livro aqui, seria muito legal você conhecer. Pais curados, eu disse já aqui, que eu ouvi a voz de Deus falando comigo, Josué, eu tenho pressa em curar os pais para salvar os filhos. Este livro é extraordinário. Deus te fez de propósito. Maius foi um grande mestre da palavra, já está com o Senhor, morreu em um acidente aéreo, e ele, para mim, foi um dos maiores mestres que eu já ouvi. Ele dizia o seguinte, nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. E se você quer entender seu propósito de vida, leia esse livro aqui, Deus te fez de propósito. Esse aqui é um livro meu, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. Viver saudável além dos 100 anos, do Dr. Paulo Salustiano, também fala sobre saúde, e 104 erros que um casal não pode cometer. Esse livro eu já distribuí mais de 200 mil cópias. E eu tenho ouvido tantos testemunhos. Uma esposa me contou que de repente o marido dela começou a mudar. Ele não era tão carinhoso e passou a ser. Não era de trazer flores, começou a trazer flores para ela. Começou a preparar jantar para a sogra. E ele começou assim se tornar um maridão excepcional. E ela
se perguntando, que bichinho mordeu meu marido? Aí um dia ela foi mexer na mochila dele, ela encontrou esse livro aqui, todo lido e grifado. Aí ela perguntou, que livro é esse? Ele disse, este é o livro que me ressuscitou como marido. Já que você descobriu, agora você vai ler a sua parte, para ver se Deus se ressuscita como esposa. Muito bem, esse livro tem sido uma bênção, e nós não temos muito ali, nós temos apenas, acho que 5 combos ali, ok? Eu não quero me demorar, quero ser bem objetivo nesta noite, até porque eu viajo de madrugada, que eu ainda tenho que pregar lá no norte do país, 2 dias, e voltar para pregar depois lá em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Rio de Janeiro não, Espírito Santo. Evangelho segundo João, capítulo 2, a partir do verso 1. 3 dias depois, houve um casamento. Diga, um casamento. Em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado. Repete comigo, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer amém? Antes de começar a exposição da palavra, eu quero agradecer o Pablo e a Ana e o Carlos, porque eles nos proporcionaram alguns dias de descanso lá no Rio Telespires, e foi assim um tempo bastante interessante, muito bom para mim, para minha esposa. Obrigado, Pablo e Ana, e o Carlos também. Preste atenção, e todos os irmãos que nos receberam aí nas suas casas e tal, nos servindo, que Deus possa abençoar todos vocês sempre. Repete comigo, transformação. Ou melhor, diga, minha casa, lugar de transformação. A palavra-chave desse texto é transformação. A transformação da água em vinho. A pergunta que fica é, o que é necessário para que a minha casa, a sua casa, seja lugar de transformação e não lugar de deformação? A minha casa pode ser um lugar de transformação ou pode ser um lugar de deformação. E é interessante que Jesus aceita o convite para participar de uma festa de casamento que durava 7 dias. E o texto diz, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Jesus estava lá. E aí a gente aprende uma lição muito interessante. A Bíblia diz que tendo acabado o vinho, e o vinho dentro da cultura judaica era o elemento principal da festa de casamento. O que significa dizer que se acabasse o vinho antes dos 7 dias, era um vexame, era uma vergonha, era uma decepção, era uma crise instalada. Logo no início desta caminhada conjugal que marcava o início da construção de uma família.
Agora, não parece um paradoxo? Acaba o elemento essencial da festa com Jesus presente. A presença de Jesus não significa que nós não teremos problemas na caminhada. A presença de Jesus não significa que não haverá crise na nossa vida. A presença de Jesus não significa que não teremos dificuldades no trajeto. Preste atenção que há um problema logo no início da caminhada conjugal deste casal. Acaba o elemento principal da festa, gerando uma preocupação no coração de Maria. Os judeus só comiam depois de lavar as mãos cerimonialmente. Por isso lá tinha 6 talhas de pedra. Quem já esteve lá, como eu já estive várias vezes, lá é uma vasilha construída a partir de um bloco de pedra. Eles vão esculpindo, e ali se torna uma talha. Cabia aproximadamente 80 litros de água. Eram 6 talhas. E eu gostaria de dar um nome para cada talha, falando sobre o que é necessário para que a minha e a sua casa se torne um lugar de transformação, porque esse é o sonho de todos nós. Esse é o desejo de todos nós, que a nossa casa seja um lugar de transformação, de transformação, de transformação. Vamos ver se vocês conseguem descobrir o nome da primeira talha. Maria estava lá, a mãe de Jesus. Ela viu o problema, ela se importou com um problema que não era dela, e ela tomou a iniciativa de buscar a solução para este problema. Qual é o nome da primeira talha? Quem acertar vai ganhar um livro autografado. Compaixão, ainda não. Quase acertou, não é? Vamos lá. Iniciativa. Empatia. Preocupação. Amor. Bem perto, tudo perto. Atitude, bem perto. O nome da primeira talha é solidariedade. Ela viu o problema, ela se importou com o problema que não era dela, ela buscou a solução para um problema que não era dela. Então o nome da primeira talha é solidariedade. Preste atenção. Nunca haverá transformação se não houver solidariedade. A família precisa ser o lugar de solidariedade. Lugar onde um se importa com a dor do outro. Lugar onde um se importa com as necessidades do outro. Lugar onde um se importa com as lágrimas do outro. Maria não foi convidada como mestre-sala, porque lá tinha o mestre-sala. Maria não foi convidada para solucionar problemas. Maria não foi convidada para resolver questões complicadas da festa. Maria foi convidada para participar da festa. Mas ela, ao ver o problema, ela se importou com o problema que não era dela, e ela busca uma solução para o problema. Preste atenção, uma das frases que mais perturba o coração de Deus é: diante de um problema ou de uma dor alheia, a gente diz, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Preste atenção. Jesus vem para nos ensinar sobre solidariedade. Inclusive ele disse assim: bem-aventurados misericordiosos, porque quando eles precisarem, vão ter misericórdia para acolher.
Bem-aventurados solidários. Bem-aventurado. Você sabe o que significa misericórdia? Miséria e cardia. Misericórdia quer dizer colocar o coração na miséria do outro. Colocar o coração na miséria do outro. Você sabe o que significa compaixão? Significa padecer na mesma intensidade com o outro. Compaixão significa padecer na mesma intensidade com o outro. Eu tenho experimentado transformação na minha casa. Eu tenho vivido transformação na minha família, tanto na família da minha esposa, como na minha família, nós temos vivido transformação. Por exemplo, eu sou de uma família eu tenho 8 irmãos, meus pais tiveram 9 filhos, a minha família é muito grande, e é impressionante como eu percebo que um dos segredos do sucesso da nossa família em termos de relacionamento tem a ver com solidariedade. Todos por um por todos. Eu me lembro que um irmão tomou um caminho errado. Houve uma época que esse meu irmão ficou desaparecido 3 anos. Se envolveu com muitas coisas erradas, foi preso. A família dele teria tudo para se perder. Eu adotei na minha empresa. Minha irmã adotou uma outra filha. Outro adotou um outro filho. Nós cuidamos da esposa dele. Sabe o que aconteceu? Todos os filhos hoje estão na presença de Deus. O meu sobrinho trabalha com meu filho Douglas no movimento Desescope. Hoje ele é dono de uma extraordinária produtora. Eu o adotei, eu o treinei e hoje ele é um excelente empresário na área de lançamento, faz até serviço para XP, para vocês terem uma noção. Poderiam se perder, sabe por que não se perderam? Porque na minha casa há solidariedade. Na minha casa é proibido olhar para a dor do outro e dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é voz do diabo. A Bíblia diz que Jesus ia passando pela cidade de Naim, e de repente saía da cidade um cortejo fúnebre. Ao lado havia uma mulher viúva, levando o seu único filho para ser enterrado no cemitério. Quando Jesus está passando com os discípulos, presta atenção, Jesus ia com uma multidão alegre, feliz, essa multidão carregava a vida. Do outro lado vem uma multidão carregando a morte. Jesus poderia passar de largo e dizer, não tenho nada a ver com isso, não conheço, não sei quem é, cada um com seus problemas, cada um com as suas dores. Não, a Bíblia diz que Jesus parou. E ele colocou a alegria do lado, para prestar atenção na dor de uma mulher, que ele não sabia quem era, ele não conhecia, mas ele se importava. Nós precisamos aprender a olhar para todos como nossos irmãos. Olhem para cá, por favor. Você não está autorizado a orar, Pai nosso que estais nos céus, se você não é capaz de olhar para todos como irmão. Eu só posso orar, Pai nosso que estás nos céus, se eu sou capaz de passar na esquina e olhar para uma prostituta e dizer, o que minha irmã está fazendo aí? Se eu sou capaz de passar naquela esquina e olhar para o travesti e dizer, Pai nosso, o que meu irmão está fazendo aí? Se eu sou capaz de olhar para um pedinte de esmola com tamanha misericórdia e dizer, Pai nosso, é meu irmão. Você não está autorizado a orar, Pai nosso que estais nos céus, se você não é capaz de olhar para
todos na perspectiva de um irmão. Ele pode não ter consciência que é. Agora, essa consciência ele pode ganhar se você o tratar como tal. Se você perguntasse para Jesus, se você estivesse com Jesus ali na esquina, e conversando com Jesus, você perguntasse para ele, aquela prostituta ali, quem é? Ele iria dizer, minha irmã, eu vim para tirá-la de lá. Se você perguntasse, e aquele travesti ali, quem é Jesus? Ele ia dizer, meu irmão, eu vim para morrer na cruz para ver se eu tiro ele de lá. Eu não estou autorizado a orar Pai Nosso, se eu não sou capaz de olhar para todos nessa perspectiva de irmão. Isso muda tudo. Por isso que quando eu vou a um restaurante, não sou tratado bem, a comida não é boa, eu não saio falando para todo mundo mal do restaurante. Sabe por quê? É o restaurante do meu irmão. E quem tem consciência disso, senta com o dono, se for possível, fala, cara, eu vou te ajudar, porque você é meu irmão, porque o seu restaurante está ruimzinho a beça. Eu vou vir pelo menos uma vez por semana aqui para ajudar você a melhorar esse processo aqui. Eu vou te ajudar porque você é meu irmão. E se você é meu irmão, você dá para melhorar esse negócio aqui. Muda tudo. Quando você ganha esta consciência de que todos são os seus irmãos. Por isso que Jesus não passava indiferente diante da dor de ninguém. Quando ele olha para aquela aquela mulher viúva, indo para o cemitério sepultar o seu filho, isso tinha implicações terríveis. Aquela mulher viúva sepultando o seu filho, ela poderia se tornar uma pária da sociedade, ela poderia se tornar uma esmolé. Era assim que era vista as viúvas daquela época. Jesus sabia que ela estava indo para o cemitério enterrar os seus sonhos, sua esperança, a sua provisão. Ela ia enterrar tudo no cemitério. Jesus se importa, aquela mulher chora. E a Bíblia diz que ele coloca a alegria daquela multidão do lado para dar lugar à dor naquela mulher, atenção, foco na dor daquela mulher. Ele para o cortejo fúnebre. E quando ele para, ele diz assim para aquela mulher, não chores. Ô Jesus, o senhor conhece ela? Não. Mas é minha irmã. Não chores. Como não chorar? Se há algum tempo eu enterrei meu marido. Como não chorar? Se eu estou indo enterrar agora o que sobrou. Eu estou enterrando meu filho, meus sonhos, minha provisão, minha esperança de futuro, minha perspectiva de futuro. Eu estou indo enterrar parte de mim. E aí chega Jesus e diz, não chores. Não chores porque eu me importo com a sua dor. Não chores, eu não te conheço, mas eu me importo com a sua dor. Eu não sei onde você mora, mas eu me importo com a sua dor. Eu não sei quem é teu irmão e quem foi teu pai ou tua mãe ou quem é, eu me importo com a sua dor. Isso é ser igreja, o resto é resto. Isto é evangelho, o resto é conversa. Eu me importo. Você não vai para o cemitério enterrar seus sonhos. Você vai voltar para casa com o sonho ressuscitado. E esta é a palavra de Deus para o teu coração. Deus está dizendo para muitos aqui, eu me importo com a sua dor. Eu me importo com as suas perdas. Eu me importo com as suas lágrimas. Eu me importo com a sua angústia. Solidariedade. Eu me importo. Ei, preste atenção. Não houve na história da humanidade ninguém mais empático do que Jesus. E é muito interessante que quando Jesus chega em Betânia para ressuscitar Lázaro, Lázaro estava já enterrado, morto há 4 dias, em estado de putrefação, o sangue liquefeito. Agora presta atenção, Jesus poderia chegar lá em Betânia assim, ó. Ei, para de chorar. Para chorando por quê agora? Chorando por quê? Para de chorar, todo mundo para de chorar porque chegou aqui a ressurreição e a vida. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus chorou.
Porque Jesus é solidário com as nossas lágrimas, não é? Jesus chorou. E alguém disse: veja como ele o amava. Em alguns momentos Jesus diz: não chores, eu vou enxugar suas lágrimas. Em outros momentos Jesus chora com a gente. E quando Jesus chora com a gente, é para nos achar quando nós nos perdemos nas nossas dores, nas nossas crises, nas nossas dificuldades. Aí Jesus nos deu exemplo para que nós seguíssemos as suas pisadas. Em uma casa, preste atenção, aonde houver solidariedade, a água continuará sendo transformada em vinho. Em uma casa aonde houver solidariedade, a transformação nunca para de acontecer. Diga: eu me importo. Sabe, eu me importo com a dor da mãe do meu sobrinho. Por isso eu ajudo às vezes a patrocinar um caminho de solução para esse problema. Eu me importo sim com a dor da minha cunhada, do meu cunhado. Eu me importo com a dor da minha família. Eu me importo. Sabe, aconteceu um fato tão bonito na família da minha esposa. Eu achei lindo aquilo. Eu disse: isso é evangelho. A minha sogra morreu recentemente. E a minha cunhadinha, Magali, com o meu cunhado, Roberto, cuidaram da minha sogra, moraram junto com ela, cuidaram dela anos e anos, e cuidaram, e cuidaram, e cuidaram. Quando a minha sogra morreu, a minha esposa disse assim: eu abro mão da minha parte da herança. Aí o meu cunhado Jairo disse: eu também abro mão da minha parte da herança, para que juntemos esse valor, para dar uma casa para quem cuidou da nossa mãe durante anos. Eu achei isso lindo. Vamos aplaudir ao Senhor por uma atitude dessa? Alguém disse que se conhece o coração das pessoas quando os pais morrem, na hora de resolver a questão da herança. Eu me importo com aquele casal que cuidou da mãe. E aí eu ganhei um carrinho. Era um carrinho assim meio que, era uma relíquia. Eu ganhei esse carrinho e o meu cunhado usava para levar minha sogra para cá e para lá. Eu deixei para isso. Quando a minha sogra morreu, eu falei: pega o documento, Roberto, e passa para o teu nome, porque quem trata a sogra como você tratou cuidando dela, merece ganhar um carrinho. Então você acaba de ganhar um carrinho. Aí eles ganharam uma casinha, eles ganharam um carrinho, e tudo o que eu puder fazer por eles ainda, eu farei, porque eu me importo com aqueles que se importam com a vida dos outros. Aonde houver solidariedade, sempre vai haver transformação. Isso é evangelho. Então qual é o nome da primeira talha que você tem que encher na sua casa? Outra vez, qual é o nome da primeira talha que você precisa encher na sua casa? Bata no ombro de 7 pessoas e diga: eu me importo. Eu me importo. Eu me importo. Eu me importo com a sua dor, eu me importo com as suas lágrimas, eu me importo com as suas necessidades, eu me importo com as suas dificuldades, eu me importo com as suas lutas, eu me importo com o seu sofrimento, eu me importo. Solidariedade. Eu estava falando para o pastor Devanir que eu conheço um pastor que lidera uma igreja onde o movimento de homens é uma confraria, com uma filosofia muito interessante. São 400 homens, é um exército, chama os Brother, 400 homens. Lá há uma filosofia: todos têm seguro de vida, todos têm seguro de saúde, todos por um por todos. Lá tem um placar lá,
951 dias sem divórcio. Porque se um homem estiver com problema no casamento, os 400 se unem para salvar o casamento. Se um estiver doente, os 400 se unem para ajudar esse doente. Se um não puder pagar o seguro de vida e saúde, os 400 se unem para pagar. Lá, todos têm seguro de vida, todos têm seguro de saúde e todos são acompanhados. Gente, é um movimento de solidariedade que está crescendo em Belo Horizonte e chamando a atenção de todos. Vocês imaginam um grupo de 400 homens ativados, cheios do Espírito Santo? Até eu falei para o pastor Devani mandar aqui um líder para lá, para treinar com eles, porque é algo extraordinário. Repete comigo: aonde houver solidariedade, haverá transformação. Amém, queridos? Segundo, vamos ver se vocês descobrem qual é a segunda talha agora aqui. Maria falou para Jesus. Jesus ouviu, compreendeu e respondeu. Maria falou com os serventes ouviram, compreenderam. Jesus falou com os serventes ouviram, compreenderam e agiram. Os serventes falaram com o mestre-sala, que ouviu, compreendeu e falou com o noivo. Pergunto, qual é o nome da segunda talha? Quem falou comunicação, levante a mão. Vocês acertaram. Comunicação. Então, preste atenção. Se eu quero que a minha casa seja lugar de transformação, eu preciso aprender mais, treinar mais, exercitar mais a comunicação inteligente. Se não, preste atenção, Maria viu o problema. Agora, toda a solução do problema passou por um sistema de comunicação. Toda a solução do problema passou por um sistema de comunicação. Ela viu que o vinho tinha acabado, ela se comunicou com Jesus. Os dois conversaram, e conversar significa fazer verso juntos. Conversar, fazer verso juntos. Aonde não houver comunicação, não há conexão. E aonde não há comunicação e nem conexão, não há transformação. Se não houvesse comunicação entre Maria e Jesus, não haveria o milagre que houve. Agora preste atenção, por favor. Se você me perguntar assim: Josué, por que em algumas casas o ambiente mais parece com o inferno do que com o céu? Por que em algumas casas, em vez de a água transformar em vinho, o vinho vai virando vinagre? Por que em alguns lares o ambiente piora cada vez mais? Porque o sistema de comunicação está comprometido. Preste atenção. Deus criou o universo a partir da comunicação. Ele disse: haja luz, e houve luz. Nada dá para ser criado em qualquer área se não houver uma boa comunicação. Nada. Isso passa pelo falar, pelo ouvir, pelo compreender e pelo responder. Então, falar, ouvir, compreender e responder. Se Maria não estivesse falando com Jesus, não teria acontecido essa manifestação do sobrenatural, trazendo solução para um problema sério. Preste atenção. Sua casa talvez só não está
experimentando mais milagres, porque a comunicação não está boa. Como eu percebo que os casais têm dificuldade em se comunicar? Como marido tem dificuldade de se comunicar com a esposa tem dificuldade de se comunicar com o marido, como os pais têm dificuldade de se comunicar com os filhos, como os filhos têm dificuldade de se comunicar com os pais, e muitas vezes é uma confusão. Eu digo o seguinte: falar é importante, agora você precisa, antes de falar, fazer 4 perguntas. 4 perguntas você precisa fazer antes de falar. Suponhamos que você está à mesa com o seu cônjuge ou com o cônjuge e os filhos, e vem na sua mente algo para falar. Você precisa fazer a primeira pergunta: por que falar? Se eu falar, vai agregar? Se eu falar, vai contribuir? Se eu falar, vai tornar o momento melhor? Por que falar? Muitas vezes a gente fala o que não deveria ser dito, e aí você starta, você dá início a uma confusão. E o momento que poderia ser interessante, a noite que poderia ser maravilhosa, se torna um caos, porque você falou o que não era necessário falar. Então, antes de falar, pergunte: por que falar? Segundo, Josué, eu preciso falar, é necessário, é importante, vai agregar, vai resolver, vai comunicar um problema que está acontecendo lá atrás, o vinho acabou. Ok, agora, quando falar? A palavra dita a seu tempo, quão boa é, quando falar? Deixa eu ensinar algumas coisas para vocês. Alguns assuntos você nunca deve falar quando o marido acaba de chegar em casa cansado do trabalho. Alguns assuntos você nunca deveria falar para a esposa quando ela chega cansada do trabalho. Alguns assuntos você nunca deveria falar à noite, porque à noite a nossa energia já se foi. Nós não temos foco, clareza, não temos mais força para ouvir de forma paciente. Então alguns assuntos não se conversam à noite. O melhor momento para conversar alguns assuntos é pela manhã, cabeça descansada, dormiu bem, está mais tranquilo agora, e você já dormiu sobre o problema. É melhor muitas vezes pela manhã. Presta atenção, você discernir o tempo. Olha o que Jesus disse: Maria, o que tenho eu contigo. Era uma expressão normal naquela época, no relacionamento familiar. Aí Jesus disse assim: ainda não é chegada a minha hora? Jesus disse que não faria? Não. Jesus disse que não se importava? Não. Jesus disse que aquilo não fazia sentido para ele? Não. Ele apenas estava dizendo: Maria, discerna o tempo, ainda não é chegada a minha hora. Discernir o tempo para tudo é uma das chaves para se ter sucesso na vida. Discernir o tempo. Tem muita gente complicando, em vez de transformar, deforma, porque não discerne a hora certa. Bom, beleza, você fala: não, pastor, eu conheço um casal que marca a hora para conversar, assuntos difíceis. Sábado, vamos estar bem tranquilos, 4 horas da tarde, nós vamos conversar. Eu gosto disso, porque quando você coloca um horário e marca um dia, você ora, você ouve mentores, você avalia, calcula, e aí quando você vai conversar, você está muito mais preparado para uma conversa difícil do que conversar sem pensar, sem planejar, sem ouvir mentores. Então, ok, já entendi o melhor horário. Agora presta atenção. Então eu tenho o porquê falar, eu tenho o melhor horário para falar, e agora aonde falar? Aonde falar? Eu vou chamar Jesus e falar que
que o vinho acabou na frente de todos os convidados? Eu vou chegar, Jesus! Você não sabe o que aconteceu? Todo mundo ouvindo, que vergonha. Eu não quero estar perto quando todos ficarem sabendo que o vinho acabou. Presta atenção, aonde falar? Como eu gostaria que todos os casais de Sinop estivessem aqui. O seu quarto é um lugar onde você gera memórias. Vou repetir, o seu quarto é o lugar onde você deve gerar memórias positivas. O seu quarto tem que gerar memórias positivas relacionadas, primeiro, à sua devocionalidade. É o lugar onde eu, com frequência, oro com a minha esposa, leio a palavra com a minha esposa, busco ao Senhor com a minha esposa. O meu quarto precisa gerar memórias positivas em relação à minha devocionalidade. Segundo, o meu quarto precisa gerar memórias positivas que tenham a ver com o meu descanso. Terceiro, o meu quarto precisa gerar memórias positivas que tenham a ver com a minha intimidade com a minha esposa. Precisa me fazer lembrar do quão bom é esse diálogo na intimidade sexual com a minha esposa e minha esposa comigo. Você não pode gerar memórias amargas, terríveis, que toda vez que você lembra do quarto, a impressão que dá é que é o pior lugar da sua casa. Toda vez que você lembra do seu quarto, a impressão que dá é que é o pior canto da sua casa. O nosso quarto precisa ser preservado, gerando memórias positivas. Um outro lugar que deve gerar memórias positivas, sua mesa. Preste atenção, na minha casa a mesa não é apenas um móvel para enfeitar a sala de jantar. Na minha casa, a mesa, tanto da nossa cozinha como da sala de jantar, a mesa para nós é um altar, em torno do qual a família se reúne para celebrar a vida, prestando culto a Deus. É proibido à mesa falar mal de quem quer que seja, se bem que na minha casa é proibido falar mal das pessoas, e um dia eu fiz um voto ao Senhor de nunca falar mal de ninguém. Preste atenção, a mesa deve ser o centro das emoções saudáveis de uma família. A mesa deve ser o centro das emoções saudáveis de uma família. A mesa precisa ser lugar de comunhão e nunca de confusão. A mesa precisa ser um lugar de edificação e nunca de destruição. A mesa precisa ser um lugar de bênção e nunca de maldição. A mesa precisa ser um lugar de discipulado e um lugar pedagógico, onde se forma o bom caráter dos nossos filhos. Sentar à mesa deveria ser uma tradição dentro de uma cultura nutridora. Por isso, não é o melhor lugar para falar alguns assuntos à mesa. Eu não gosto de ver alguém chamando a atenção do outro à mesa na hora de uma refeição. Eu não gosto de chamar a atenção de filhos à mesa na hora da refeição. Não é o melhor lugar para falar alguns assuntos com os filhos, adolescentes, jovens, com as crianças. Não é lugar de dar bronca na esposa, nem de dar bronca no marido. Não é lugar. Esses dias, alguém me contou um fato que eu achei horroroso, caso de polícia. Um casal que chegou na nossa clínica, ela disse: pastor, um dia nós estávamos sentados à mesa e de repente começou uma discussão. E aí ele me agride em palavras, eu agrido ele em palavras, e as crianças todas assistindo. De repente, como ele não conseguiu me ganhar na argumentação, ele ficou possesso, ele se levantou e com a sua
força, ele me pegou pelos cabelos e saiu me arrastando pela casa. Que memória esse homem gerou no coração dos seus filhos e da sua mulher. A mesa tem que ser um lugar onde a gente gere memórias tão positivas, que quando a nossa família lembrar da mesa, lembra da mesa da comunhão. E aí é quando os filhos vão embora dizendo: um dos melhores lugares na casa dos meus pais é quando a gente sentava à mesa. Aí é quando os netos ouvem: sabe qual era o melhor lugar na casa do vovô e da vovó? Quando a gente sentava à mesa. Memórias positivas. Meu pai não deixava ninguém comer fora da mesa. Nós éramos em 9, então os que estavam em casa tinham que sentar à mesa. E quando nós sentávamos à mesa naquele ritual, ele orava todos os dias. E eu me lembro que ele orava assim. Ele orava por tudo, agradecia e sempre terminava assim: abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos mais necessitados. Em nome de Jesus, amém. Nós crescemos ouvindo isso todo dia. Quando me pediram para fazer a primeira oração na hora do almoço, sabe como eu terminei? Abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos e dos mais necessitados, amém. Meus filhos ouviram eu orar assim todos os dias. Aí um dia eu ouvi um deles orando, sabe como ele terminou? Abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados, amém. Outro dia o meu netinho Davi estava em casa, ele tem 10 aninhos, né, Rose? 10 aninhos, 9 aninhos. Falei: Davi, ora para a gente comer. Claro, vô. Aí ele começou orando, e quando ele terminou assim: abençoa a mesa das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados. Por isso que eu declaro que a minha descendência será poderosa na terra. Então preste atenção, a mesa precisa ser um lugar onde você gera memórias positivas, ao ponto de ser como o filho pródigo, porque o filho pródigo, quando sai de casa, vai parar entre os porcos. Ele não diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu vô. Não, levantar-me-ei, irei ter com a minha tia. Não, levantar-me-ei, irei ter com aquele meu vizinho que o pai dele é legal. Não, ele disse: levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. Meu pai, que saudade de sentar à mesa com o meu pai. Que saudade de ouvir a oração do meu pai. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Esse pai gerou memórias positivas no coração do filho. A mesa. Então a mesa não é o melhor lugar para falar alguns assuntos. Pastor, aonde é que é o melhor lugar? Vai para um restaurante, porque lá não dá para você brigar. Vá no carro, converse no carro. Ou então, vai lá para a varanda, longe das crianças. Escolha, presta atenção, por que falar, quando falar, onde falar, nunca perto das crianças. As crianças não podem ouvir algumas conversas dos pais. E em quarto lugar, a quarta pergunta que você tem que fazer antes de falar: como falar? Como falar é tão importante quanto o que se fala. Preste atenção. Como falar é tão importante quanto o que se fala. Eu me lembro que eu estava no Rio e um pastor me contou uma história muito engraçada e pedagógica. E ele, sabe esses caras bem assim, tranquilão, não é? Espontâneo, carioca, não é? Ele disse que um dia a esposa dele falou assim: tá vendo esse sofá aí, ó? Rasgado, essa porcaria.
Um dia, quando você chegar aqui em casa, essa porcaria de sofá vai estar pegando fogo lá fora. Será que você não é homem, pelo menos para trocar essa porcaria de sofá? A mulher estava possessa. E ele é bem assim tranquilão, com aquela calma que irrita. Ele olhou assim para ela e falou: meu amor, você sabe que eu te amo. E você sabe que a gente vai juntinho até que a morte nos separe. Só que se você queimar esse sofá, nunca mais entra sofá nesta casa. E você me conhece. Aí falou: Josué, dormi mal, porque eu me dou muito bem com a esposa, mas não sei o que aconteceu, que bicho que mordeu ela. Eu dormi mal. Aí ele era taxista, ele foi trabalhar, no outro dia ele voltou: Jesus, ajuda para que aquele sofá não esteja queimando no quintal. Ele voltou para casa, entrou no sofá, quando ele entrou na sala, quando ele viu o sofá, ele falou: graças a Deus, o sofá está aí. No outro dia ele foi na sala, o sofá estava lá. No outro dia tal, beleza. Aí passaram assim uns 2, 3 meses. Ele está trabalhando de táxi lá na cidade do Rio. Recebe uma ligação da esposa: meu amor, são 2 horas. Vem para casa. Estou com saudade de você. Vem para casa, meu amor. Deixa os passageiros para depois. Vem para casa. E vem quente, porque hoje eu estou fervendo. Ele disse: glória. Ele disse: sabe de uma coisa? Tinha aí mais uns passageiros para pegar e eu vou para casa. E ele morava longe, aí fez aquela viagem, acho que deu mais de 1 hora, chegou em casa umas 3h30, aí ele chegou em casa, ela tinha tomado banho, se arrumado, tinha preparado a mesa, tinha preparado lá algo que ele gostava muito de comer, e estava toda cheirosa, e tal, música de fundo musical, né, trilha sonora, e ela disse assim: meu amor, que bom que você veio, já preparei o seu banho, toma um banho gostoso e vem, vamos comer. Aí ele foi, tomou banho e tal, veio para a mesa, e uma mesa muito bem arrumada, e comeram, conversaram e bateram um papo legal. Foi muito bom aquele tempo dos dois. E aí começaram a namorar, e o fogo pegou, avivamento. E depois do orgasmo, depois da plenitude orgástica, estavam assim naquele momento do platô, do relaxamento. Ela disse assim: meu amor, quando você puder, você troca o sofá? O que você acha que aconteceu, irmão? Ele disse: Josué, eu não estava bem financeiramente. Eu pensei: eu não vou trabalhar amanhã pela manhã e vou levar essa mulher para comprar um sofá. No outro dia ele acordou e falou: você não vai trabalhar não hoje? Não, hoje pela manhã não vou trabalhar, umas 9, 10 horas, vamos escolher o seu sofá. Nem que eu pague em 60 meses, mas eu vou comprar esse sofá. Aí ela estava escolhendo o sofá. Bom, faz o seguinte, escolhe um tapete também, já que você está com o tapete. Não, só o tapete, compra uma mesinha de centro também. Nessa brincadeira, ele imobiliou a sala inteira para ela. É claro. Depois, a brincadeira foi no sofá. Olhem para cá. Repete comigo assim: como se fala é tão importante quanto o que se fala. Agora, irmão, vire para sua esposa e diz assim: é jeito. É jeito. É o jeito que se fala. Tem mulher que não consegue nada, porque só fala na hora errada, só fala no lugar errado e só fala do jeito errado. Irmã, presta atenção, a mulher precisa ter sabedoria, a mulher precisa ter discernimento.
A mulher precisa ter sensibilidade. A minha esposa aprendeu bem essa lição aí. Eu fico vendo como minha esposa nesse aspecto, ela é sábia. Ela é sábia. Ela escolhe a hora certa para falar. Ela escolhe a maneira correta para falar. E na maioria das vezes, não tem como eu dizer não. Então repete comigo, vamos lá. Por que falar? Quando falar? Onde falar? E como falar? Quando é que você vai começar a colocar isso em prática? Quando? Hoje à noite. Então, presta atenção, gente, presta atenção. Eu tenho 37 anos de casados. Eu e a minha esposa fazemos esse exercício todos os dias. Eu e a minha esposa fazemos este exercício todos os dias. Para nós a comunicação é tão importante que eu fui descansar uma vez, eu fui ministrar em New Jersey, e aí eu sempre tiro uns dias antes para descansar quando eu vou assim. Aí eu tirei acho que uns 4, 5 dias para ficar em Miami com a minha esposa, e eu disse para ela assim, vamos fazer um acordo? 8 dias sem falar aquilo que estressa. Então vamos fazer o seguinte, tudo que estressa sobre família, tudo que estressa sobre igreja, tudo que estressa sobre empresa, a gente não fala. Nos 2 primeiros dias foi um esforço terrível, mas depois se tornou um hábito. Aí a gente já entendeu. Então foram 8 dias sem estresse. Foram 8 dias leve, gostoso e interessante, porque a ordem entre nós dois era: tudo aquilo que estressa, a gente não vai falar sobre isso nesses 8 dias. Isso é inteligência emocional, isso é sabedoria, isso é saber viver a vida de casal com leveza. Presta atenção, aonde houver comunicação inteligente, vai haver sempre o quê? Transformação. Se vocês me entenderam até aqui, digam amém. Que pena que as horas se foram, e eu vou falar só sobre mais uma talha só, são 6, mas eu volto um dia para falar das outras, certo? Maria, ao descobrir que havia acabado o vinho, ela foi a Jesus e falou com quem podia resolver. Qual é o nome da terceira talha? Não, o nome da terceira talha é intercessão. O nome da terceira talha é oração. Ela não saiu falando para quem não podia resolver. Ela não procurou o pai do noivo, não procurou a mãe do noivo, ela não procurou a tia do noivo, ela não procurou o tio do noivo, ela procurou o Senhor da festa. E quem era o Senhor da festa? Jesus. Quem era o Senhor da festa? Jesus. Jesus também foi convidado. Agora ouçam-me, por favor, papai. Ouçam-me, mamãe. Nós precisamos ensinar isto para os nossos filhos. Quando vocês estiverem fazendo a lista dos convidados para a festa, o primeiro nome deveria ser Jesus Cristo. Pastor Luciano Subirá disse que quando a esposa estava escrevendo os convites para o nome dos convidados nos convites de casamento, ela perguntou para ele: para quem você acha que eu escrevi o primeiro convite? Para sua mãe? Não. Para os meus pais? Não. Para os pastores da igreja? Não. Então, para quem? Ela disse: o primeiro convite vai para o único convidado que não pode faltar, de forma alguma. Vai para Jesus de Nazaré. Como seria diferente se nas nossas festas, nos nossos momentos importantes, nós nunca esquecêssemos de Jesus. E aí, quando Maria vê o problema,
ela então vai e fala com o único que poderia resolver o problema. Se você me pergunta, Josué, o que está faltando na maioria das casas para que seja um lugar de transformação, eu vou te responder: oração. Sabe, gente, Jesus contou uma parábola muito séria. Jesus disse que havia um homem muito rico, que se vestia de púrpura, que vivia nababescamente na sua riqueza. E havia um homem pobre chamado Lázaro, com o corpo coberto de feridas purulentas, que era posto na porta do homem rico, que passava por ele de forma indiferente todos os dias. E este Lázaro, pobre, coberto de feridas purulentas, contava apenas com a solidariedade dos cães que vinham para lamber suas feridas. E a Bíblia diz, Jesus contando, que o homem rico morreu e foi para o inferno. E o homem pobre, Lázaro, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E Jesus disse que na parábola, Lázaro não enxergava o homem rico no inferno, mas o homem rico no inferno enxergava Lázaro. E de repente, o rico faz uma coisa tarde demais. Na verdade, ele fez 3 coisas tarde demais, mas uma das coisas que ele fez tarde demais foi orar. Lá do inferno ele começa a orar: Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu sofro neste lugar de tormento. Pai Abraão, que é uma representação de Deus, Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na língua e refresque-me, porque eu sofro aqui nesse lugar de tormento. O pai Abraão disse: não é possível. Você está orando quando o tempo de orar passou. Nesse exato momento, tem muita gente orando no inferno, muita gente orando no inferno, mas o tempo de orar passou. Não deixe para amanhã o que você deveria estar fazendo hoje. Não é por acaso que Paulo escreveu para a igreja que estava em Éfeso: orando em todo tempo, orando em todo tempo. Não é por acaso que Paulo escreveu para a igreja que estava em Tessalônica: orai e sem cessar, orai e sem cessar, orai e sem cessar. Não é por acaso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto é tempo. Não é por acaso que a igreja primitiva começou orando, orando e orando, e não é por acaso que Jesus orava de manhã, Jesus orava à tarde e Jesus passava a noite orando. Nenhum casal é maior do que a sua vida de oração, nenhuma família é maior do que a sua vida de oração, nenhum pastor é maior do que a sua vida de oração. Não há transformação em uma casa onde não há oração. Uma das memórias que nós deveríamos gerar nos nossos filhos é deixá-los nos ver orando, orando e orando. Meu pai orava no café da manhã, meu pai orava no almoço, meu pai orava no jantar, meu pai levantava todos os dias 5 horas da manhã, estava ele lá ajoelhado e lendo a Bíblia, e lendo a Bíblia. Quantos aqui querem ter filhos que sejam meninos que oram? Levante a mão assim, por favor, bem alto. Quantos querem ter? Eles veem você orando? Qual foi a última vez que os teus filhos te viram ajoelhado, prostrado diante de Deus em oração? Papai, ouça isso. Se os teus filhos nunca pediram para você orar por eles, você ainda não está
sendo sacerdote da sua casa. É lindo como uma filha chega assim, como minha filha, quantas vezes: pai, ora por mim. É lindo quando um filho chega e diz: pai, vou fazer amanhã uma prova, ora por mim. É lindo quando a esposa chega para o marido. Quantas vezes minha esposa já disse: Jô, eu não estou me sentindo bem, ora por mim. Me lembro quando a Rose estava enfrentando um câncer, fez uma cirurgia no seio, passou por sessões de quimioterapia, radioterapia, e nesse processo que durou quase um ano, quantas vezes eu acordava tipo 7 horas da manhã, ela já estava acordada desde as 5:30, com o rosto banhado de lágrimas, e eu podia abraçá-la e orar por ela e recitar um salmo, dizendo: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal nenhum, porque Ele está conosco. Sua vara e o seu cajado nos consolam. Que memória eu gerei no coração da minha mulher. Que memória eu gerei no coração dos meus filhos, quando eles viajavam comigo. E eu me lembro uma vez que eu estava lá no Nordeste, em Recife, e o Douglas tinha acho que talvez 10 aninhos, estava comigo, 10 ou 15, 12 aninhos, estava comigo, e aí eu sempre oro antes de ir para a igreja ministrar, e eu estava lá orando assim, e eu estava um pouco com sono, e quando eu estou com sono, então eu oro de pé, e eu orando: Senhor, me usa nesta noite, Senhor, toma a minha vida, enche-me do teu Espírito. De repente eu levei um susto, porque ele vinha como uma sombra atrás de mim. É por isso que até hoje o meu filho Douglas está assim. Um dia meus filhos queriam me dar um susto, eles eram pequenos, e meu escritório era em cima, e a Letícia e o Douglas, pequenininho, subiram a escada dizendo: vamos dar um susto no pai, vamos dar um susto. Eu estava lá no meu escritório: vamos dar um susto no pai. E eu me lembro que eu estava ajoelhado, sabe aquele momento que você está assim na presença de Deus, com o rosto banhado de lágrima, e eu orando. De repente eles abriram a porta assim. Quando eles abriram a porta, eu olhei assim, estava orando, ajoelhado, com o rosto assim molhado de lágrimas. Eu olhei, ela fechou a porta assim, e eu ouvi ela cochichando com o Douglas: vamos embora, porque o pai está orando. Que fotografia ficou na mente deles. Isso é lembrado até hoje. Que memória eu gerei no coração deles. Sua casa é um lugar de oração? Quantos querem fazer da sua mesa onde acontecem as refeições, um lugar de oração? Diga amém. Quantos querem fazer do seu quarto um lugar de oração? Diga amém. Quantos querem assumir um compromisso de não se deitar sem primeiro orar? Diga amém. Quantos querem fazer um compromisso de pela manhã ao acordar sempre orar? Diga amém. Quantos querem fazer um compromisso de orar pelos filhos? Diga amém. Vocês não têm noção do quanto é poderoso quando os filhos estiverem dormindo, vocês irem lá, colocar as mãos sobre eles e orar, e profetizar, e declarar: vocês nasceram para vencer, vocês nasceram para dar certo, vocês nasceram para louvor e glória do nome do Senhor, vocês nasceram para ser uma bênção. Eu declaro que nenhuma praga virá sobre a vida dos meus filhos. Vocês não têm noção no poder desta memória positiva que se gera no coração dos filhos, quando a casa é um ambiente permeado de oração.
Quem ora sempre melhora. Se você não está melhorando, é porque você não está orando. E eu quero, antes de orar com todos vocês, terminar contando uma história que eu nunca mais me esqueci quando eu ouvi. Diz que um professor perguntou numa sala de uma escola secular. Uma professora perguntou: ei, vocês sabem onde fica o inferno? Criança não tem filtro, não edita. Criança é verdadeira sempre, né? O menino ficou de pé, falou: eu sei, professora. Aonde? Na minha casa. O inferno na minha casa. Meu pai é alcoólatra. E quando ele chega bêbado, às vezes ele agride a minha mãe. E se a gente não sai correndo, ele nos agride também. Em casa não tem almoço na mesa, café na mesa, não tem nada. Minha casa é o inferno, professora. Minha casa não tem paz, é o inferno. Passaram-se 6, 7 meses. A professora fez de conta que não entendeu e deu sequência na aula. Passaram-se uns 6, 7 meses. A professora resolve fazer uma segunda pergunta. Ei! Vocês sabem onde fica o céu? O mesmo garoto fica em pé e diz: eu sei, professora. Aonde? Na minha casa. Você está brincando comigo. Alguns meses atrás, eu perguntei, você disse que o inferno fica na sua casa? E agora você está dizendo que o céu fica na sua casa? Que história é essa? Ele disse: deixa eu contar para a senhora, professora. Alguns meses atrás, depois que a senhora perguntou, bateu na porta de casa um casal de missionários. Meu pai, sóbrio, saiu com a minha mãe para atender o casal. Esse casal de missionários começaram a falar para os meus pais sobre o Evangelho. Começaram a falar sobre Jesus. E eu me lembro, professora, que naquela manhã, papai e mamãe abriram o coração e receberam Jesus como Senhor e Salvador. E começaram a frequentar uma igreja. E começaram a ser discipulados e ensinados a partir do Evangelho. Sabe o que aconteceu, professora? Na medida em que meu pai foi conhecendo mais o Evangelho, na medida em que meu pai foi caminhando com Jesus, o inferno foi saindo da nossa casa e o céu desceu na nossa casa. Hoje papai e mamãe oram com a gente. Hoje papai e mamãe almoçam à mesa com a gente. Hoje papai e mamãe tomam café com a gente. Hoje nós frequentamos a igreja, a escola dominical. Professora, a senhora quer o endereço do céu? Passa lá na minha casa. Deus não quer, agora, nos colocar dentro do céu, mas Deus quer colocar o céu dentro de nós e dentro da nossa casa. O que é inferno é a ausência absoluta de Jesus. O que é céu é presença absoluta de Jesus. Você que ainda não teve essa experiência de conhecer Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e você quer essa realidade de céu na sua vida e na sua casa, reconhecendo que o único que pode fazer isso é Jesus, porque Ele é o único que morreu na cruz, no meu lugar, no seu lugar, e ao terceiro dia ressuscitou para ser o nosso Salvador. O único que pode transformar a nossa vida e a nossa casa é Jesus. Se você não teve essa experiência de um encontro real com Ele, você veio hoje aqui para ter. Onde há uma pessoa que nunca teve essa experiência de um encontro pessoal com Jesus, para reconhecê-lo como Senhor e Salvador, e quer ter hoje. Levante a sua mão como sinal. Tem alguém que quer levantar a mão e dizer: eu quero Jesus hoje como meu Salvador, como meu Senhor? Tem alguém que veio hoje nos visitar? E quem está aqui hoje não é evangélico, você
Você é amigo dos evangélicos, você gosta de estar entre os evangélicos, mas você não é. Levante a mão assim como sinal, por favor. Tem alguém? Todos são da igreja aqui hoje? Todos. Então, faltou você trazer seu amigo hoje, não é verdade? Faltou você trazer. Tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor aqui? Levante a mão assim. Você não está sentando à mesa da comunhão, você parou na jornada da fé. Tem alguém? Levante a mão, por favor. Não tem ninguém? Então fiquem de pé todos, por favor. Muito bem. Certamente Deus queria falar com a igreja. Amém, queridos? Eu preguei hoje sobre solidariedade. Eu preguei hoje sobre comunicação. E eu preguei hoje sobre oração. Quem aqui hoje reconhece que na sua família precisa de mais solidariedade? Na sua casa precisa melhorar mais a comunicação. E na sua casa precisa haver mais oração. Levante a mão, por favor. Quem reconhece? Agora, quem quer tomar uma decisão? Diga, decisão decide o meu destino. Quem quer tomar uma decisão? Eu não sou apenas ouvinte, eu quero ser praticante. Eu quero sair daqui tomando uma posição. Na minha casa vai haver mais solidariedade, na minha casa vai haver uma melhor comunicação, e na minha casa vai haver mais oração. Saia do seu lugar se você quer assumir esse compromisso aqui na frente, junto comigo. Então saia do seu lugar, vem aqui na frente. Na minha casa vai ter mais solidariedade. Na minha casa vai ter uma melhor comunicação. Na minha casa vai ter mais oração. Eu vou gerar memórias positivas no coração do meu cônjuge, dos meus filhos, da minha família. Nunca mais a minha casa será a mesma. Nunca mais o meu lar será o mesmo. A minha casa jamais será lugar de... A minha casa será lugar de transformação, de transformação, de transformação, de transformação. Cadê Oséias? Vem aqui, Oséias. Nós vamos cantar depois aquela música do Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida. Coloque a mão no seu coração, por favor. Sabe, nós vamos começar pedindo perdão a Deus. Perdão das nossas falhas. Perdão dos nossos erros. Perdão da nossa insensibilidade. Perdão da nossa ignorância, muitas vezes. Perdão da nossa falta de solidariedade. Nós vamos orar pedindo perdão. E vamos pedir que o Senhor venha e trabalhe em nós como só Ele sabe trabalhar. Pai, nós estamos na Tua presença. Nós estamos na Tua casa. Nós estamos diante de Ti. Como é bom sentar à mesa e ser servido pelo Teu Espírito Santo. Pai, que nesta noite esta palavra entre em nós e produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Que a Tua palavra gere em nós arrependimento. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós pedimos perdão das nossas falhas, nós pedimos perdão dos nossos erros, nós pedimos perdão das nossas iniquidades, nós pedimos perdão, Senhor. Perdoa porque muitas vezes falamos na hora errada, da forma errada, no lugar errado, o errado. Perdoa porque nem sempre nós nos preocupamos com a dor do outro como nós deveríamos. Perdoa-nos porque nós não estamos orando tanto quanto deveríamos. Faz da nossa casa um lugar de solidariedade, de compaixão, de amor. Faz da nossa casa um lugar de comunicação construtiva. Faz da nossa casa um lugar de oração, um lugar de oração, um lugar de oração, um lugar de oração, um lugar de oração. Vem, ó Espírito Santo, e se move de forma extraordinária nesta noite, e que como família nós possamos experimentar um avivamento que nunca
nunca tivemos, possamos experimentar algo extraordinário, a manifestação da tua glória como nunca aconteceu, e que a nossa casa seja lugar de comunhão, de perdão, de restauração, de salvação, que a nossa casa seja lugar de transformação. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Levante a sua mão se você pode. Eu quero declarar sobre a sua vida o Salmo 112. O Salmo 112 diz assim: se você teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. Então eu declaro que na sua descendência não vai haver prostitutas, na sua descendência não vai haver suicidas, na sua descendência não vai haver pedófilos e nem pedofilia, na sua descendência não vai haver drogados e nem traficantes, na sua descendência não vai haver gente pedindo esmola de porta em porta, na sua descendência a fortaleza do divórcio não prevalecerá. Eu quero declarar que na sua descendência haverá homens de Deus, mulheres de Deus, profetas de Deus, evangelistas de Deus, pastores de Deus, gente próspera, cheia do Espírito Santo de Deus. A sua descendência será poderosa na terra, e a partir deste final de semana, sua casa se torna um lugar de cura, lugar de transformação, lugar de perdão, lugar de renovação, lugar de vida abundante em Deus. A sua descendência será poderosa na terra. E quantos podem dizer amém?